Salve, salve pessoal, tamo no ar, tamo juntos de volta aqui nesse feriadão de terça-feira. Vocês estão vendo aqui que eu tô num visual bacana, né? Tô tentando aproveitar um pouquinho, dar um respiro para poder aproveitar um pouquinho também o feriado, né? Também sou filho de Deus, mas já botei logo cedo um vídeo hoje para vocês, na hora que estava acontecendo, do afastamento dos 4 jogadores do Fluminense, né? Trouxemos a coisa em cima da pinta, fizemos live, todas as informações para vocês, mas agora estou de volta aqui para complementar, para trazer algumas novidades em relação ao que aconteceu, mas sobretudo as consequências, incluindo jogadores relacionados que não seriam relacionados, pelo menos 2 deles que apareceram de surpresa na listagem do time que já viajou para o Paraguai e enfrenta quinta-feira o Cerro Porteño. A partir de agora, vem comigo. Paulinho procurou, colocou e entrou! Tapete vermelho para você, como sempre. Protocolo do canal Ilan FC. Galera, larga o like aí se você puder, se você gosta do meu trabalho, né? Estamos aqui sempre nos dedicando para trazer conteúdo de qualidade de primeira, né? Em primeira mão para você, sempre com análise, com opinião, mas também com informação, com muito jornalismo. Então larga o like se você puder, se inscreve aqui no canal Ilan FC. Estamos já nos aproximando dos 30 mil inscritos em apenas 2 meses. Falta você, like e inscrição, é tudo de graça. Pois é, galera, vou começar falando, né? Do treinamento dessa manhã, o último treinamento antes do Fluminense viajar para o Paraguai. O Fluminense já viajou, já chegou por lá. Vou trazer daqui a pouco informações e imagens da viagem do Fluminense rumo ao jogo contra o Cerro Porteño na próxima quinta-feira. Mas pela manhã, Fernando Diniz testou a formação que deve ser a titular para a partida da quinta-feira. E qual vai ser essa formação? Não por acaso, e até de uma forma bastante lógica, podemos dizer assim, deve ser a mesma formação que venceu o Vasco. O mesmo time que venceu por 2-1 no último sábado pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que naquela partida o Diniz deixou de escalar o Martinelli como zagueiro improvisado, botou ele de volta como volante, formou a zaga com Manuel e Felipe Melo. Não deu tão certo assim, porque no setor defensivo o Fluminense estava bastante tumultuado, digamos assim. Achei o time bastante vulnerável, apesar da vitória. O time acabou oferecendo muitas oportunidades ao Vasco que não aproveitou, essa é a verdade. Aproveitou uma só, mas mesmo no fim da partida teve algumas chances de empatar e o Fluminense conseguiu escapar ou por boas defesas do Fábio ou por incompetência dos atacantes do Vasco. Ainda assim ele vai insistir na zaga e não dá para culpar o Diniz, né? A não ser que você realmente acredite que o Felipe Andrade possa começar o jogo. Seria a única opção que ele teria, diferente de Manuel e Felipe Melo. E eu confesso que eu até estou entre esses que analisam e que gostariam de ver Felipe Andrade começando uma partida, né? Embora seja um jogador jovem, mas mostrou muito valor, mostrou capacidade, foi muito bem no início da temporada, quando estava jogando ainda pelo time dirigido pelo Marcão, inclusive como volante ele estava muito bem na saída de jogo, mas ele é, por origem, um jogador que joga na zaga. Então poderia ser um jogador realmente jovem para compor ou com o Felipe Melo ou com o Manuel. Mas enfim, vamos confiar no Diniz, inclusive pelas coisas recentes que aconteceram em relação a esses jovens que foram afastados essa manhã. Então, o time que o Diniz usou no treinamento e que deve, portanto, iniciar na próxima quinta-feira é Fábio, Samuel Xavier, Manuel, Felipe Melo e Marcelo, André, Martinelli e Ganso, Marquinhos, Germancano e John Arias. Esse é o time atual titular do Fluminense, podemos chamar assim, né, um time que mesmo com todos à disposição, acho que seria hoje o titular do Fernando Diniz. Mesmo que Keno volte, e ele está fora da viagem, não viajou, porque voltou a sentir incômodo no tornozelo, já estava praticamente reintegrado, mas voltou a sentir incômodo nas últimas atividades que fez, e aí não treinou ontem com o grupo, não treinou hoje, ainda está voltando a uma fase de transição, vai demorar mais alguns dias para estar em perfeitas condições. Mesmo com Keno de volta, mesmo com Renato Augusto que viajou de volta, mesmo com todos à disposição, Thiago Santos, etc., eu acho que hoje essa formação que eu citei, a mesma que começou o jogo contra o Vasco, é o time titular do Fernando Diniz e vai começar quinta-feira, salvo alguma grande mudança de última hora, contra o Cerro Porteño. Pois é, gente, os 4 afastados, já trouxe aqui a notícia mais cedo, John Kennedy, Arthur, Cauã Elias, e faltou quem? E o Alexander, né? Esses 4 obviamente não viajaram e, por enquanto, pelo menos que se saiba, é uma punição pontual.
O Fluminense anunciou o afastamento e foi muito claro também nas redes sociais, no comunicado oficial. Eles estão fora da viagem e, portanto, desse jogo contra o Cerro Porteño e do seguinte contra o Corinthians em São Paulo no próximo domingo. Lembrando que na semana seguinte o Fluminense vai enfrentar em Cariacica o Sampaio Corrêa na quarta-feira e depois também em Cariacica o Atlético Mineiro no sábado. Ou seja, pela punição anunciada, pelo afastamento, esses 4 jogadores devem ser reintegrados para a viagem de Cariacica. É normal a gente imaginar que o Fluminense vá direto de São Paulo para Cariacica e esses 4 vão partir, portanto, semana que vem do Rio de Janeiro para o Espírito Santo. Se vão ser aproveitados ou não é outra questão. Acho bastante óbvio imaginar que o Diniz vai demorar a reaproveitá-los ou pelo menos a dar o espaço que eles vinham tendo até agora. Não dá para dizer que Alexander e Arthur vinham tendo praticamente qualquer espaço, nenhum, né? Quase zero. Mas John Kennedy entrou inclusive no jogo contra o Vasco, né? Um jogador que vinha sendo aproveitado, foi herói da Libertadores, tem uma importância hoje no elenco. E o Cauã Elias estava começando a ter oportunidades. Acho que vai piorar, eles vão mais para o fim da fila, vai demorar um pouquinho para que eles tenham agora oportunidades melhores com o Fernando Diniz. E temos também as imagens do voo do Fluminense. O time embarcou ali por volta de 15 horas para o Paraguai para enfrentar o Cerro na próxima quinta-feira. Você está vendo aí imagens do avião, inclusive de jogadores como Renato Augusto e Matheus Reis. Olha esse menino aí que está na frente do Renato Augusto no avião, é o Matheus Reis, garoto de 17 anos, né? E que para mim simboliza o que vai acontecer ou algo realmente emblemático dessa punição aos 4 jogadores. O Matheus Reis tem apenas 17 anos, é de seleção brasileira de base, é um jogador que nasceu no México, mas é brasileiro, tem dupla cidadania, né? Tem a cidadania também mexicana, mas já disse que quando tiver que optar entre uma seleção e outra, aos 18 anos, vai optar pela seleção brasileira, e é muito promissor, né? É uma joia atacante, e por conta dessas punições dos 4 jogadores, vai ter uma oportunidade. Está no grupo, está relacionado, acredito que vai estar no banco de reservas, e meus amigos, já não tem centroavante, sim, só tem Germancano e John Kennedy, seria outra opção, para o camisa 9, Lelê está sendo operado, quem vai jogar? Vai ficar o Matheus Reis no banco, provavelmente, se não for cortado da relação, né? Mas viajou, está relacionado pela primeira vez e a gente espera poder ver ele em campo, quem sabe, né? Nos minutos finais, durante o segundo tempo, na partida contra o Cerro Porteño, mas é um recado que parece estar sendo dado pelo próprio Fluminense, pelo Fernando Diniz, aos jogadores afastados, aos indisciplinados, que promoveram a festinha não autorizada lá no hotel, na concentração do Fluminense. Amigo, bobeou, dançou, deu brecha, tem mais gente na fila, tem mais gente querendo, se comportando de forma séria e profissional, esperando pela oportunidade. E a oportunidade agora chega para o Matheus Reis e não só para ele. Olha a imagem também do Calegari no avião. Calegari, que voltou de um longo período agora lá nos Estados Unidos, teve uma lesão séria, não joga há bastante tempo e se reintegrou ao grupo do Fluminense cerca de 1 mês e meio atrás e agora viaja, está relacionado aí pela primeira vez. E, gente, já posso adiantar para vocês, o Calegari vai estar no banco de reservas, no jogo contra o Cerro Porteño, na vaga, aspas, deixada pelo Alexander. A vaga que seria do Alexander será do Calegari no banco de reservas. Isso é uma notícia, uma informação que eu estou trazendo para vocês. Então, Calegari vai estar no banco de reservas quinta-feira e é outro que passa a ganhar uma oportunidade por conta, né, da indisciplina dos seus companheiros. A fila anda, as brechas aparecem e Diniz ganha novas opções e ao mesmo tempo dá um recado disciplinador, educativo, corretivo a esses jogadores. Já me manifestei mais cedo e só vou repetir. O fato do Fluminense ter punido, acho que é indiscutível, né? Indisciplina, sair das regras, desrespeitar as normas na concentração é inadmissível, até como exemplo para os demais jogadores, porque é um desrespeito você permitir isso se os outros estão cumprindo as regras, e principalmente é uma punição educativa, não só para todos do grupo, para entenderem, né, que eles estão sujeitos ao cumprimento das normas, mas para esses 4, que são 4 jogadores talentosos, Alexander, Arthur, John Kennedy e Cauã Elias, são muito talentosos, mas sem profissionalismo, amigos, não vão a lugar nenhum, né? O que você acha? Deixa a opinião aqui embaixo, principalmente deixa o like e a gente se vê. Valeu, galera!